Graças a paz, meus amados. Nessa semana você tem ouvido a gente falar muito sobre Páscoa através dos pastores da igreja. Essa semana, no mundo cristão, celebraremos a Páscoa do Senhor Jesus. Mas voltando os nossos olhares lá para Êxodo 12, nós lemos lá que o Cordeiro da Páscoa era o sacrifício aceitável que Deus instituiu. E esse sacrifício apontava para Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. João Batista diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro da Páscoa, então, tinha que ser sem defeito. Jesus Cristo, a nossa Páscoa, é um Cordeiro que cumpriu plenamente essa exigência. Não havia defeito algum nele. O cordeiro também tinha que ser separado 4 dias antes do dia 14. Jesus Cristo entra em Jerusalém no dia da separação do cordeiro e morre no mesmo dia do sacrifício do cordeiro da Páscoa. O cordeiro tinha que ser imolado em prol de toda a congregação de Israel. Jesus Cristo foi sacrificado em prol de toda a humanidade. Nenhum osso do cordeiro foi quebrado. Nenhum osso de Jesus Cristo foi quebrado lá na cruz. O sangue do cordeiro era o símbolo do sangue do Cordeiro de Deus por toda a humanidade. Um sangue derramado na cruz, que traz libertação da escravidão dos nossos pecados e livramento da morte eterna. Na celebração da Páscoa, a última que Jesus fez com os seus discípulos, ele instituiu ali a ceia e deixou bem claro que a ceia seria um ato memorial daquilo que ele faria, daquilo que ele fez em prol de todos nós. Ele reparte o pão e diz que aquele pão repartido representava o seu corpo, dado por todos nós, repartido em prol da nossa salvação. Ele toma o cálice e diz também que o seu sangue, naquele cálice, estava representando uma nova aliança, afirmando assim que o Cordeiro de Deus era real, verdadeiro também o sacerdote, porque ali diante dos seus discípulos, Jesus Cristo estava sendo cordeiro e celebrante ao mesmo tempo. E tudo, diz Jesus, em memória de mim. E memória o que é? Memória é lembrar daquilo que já foi feito. É lembrarmos que o cordeiro foi partido, o sangue foi derramado na cruz, e dá a todos aqueles que fazem parte da Igreja de Cristo acesso ao trono da graça, tornando Jesus Cristo o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Com isso, Jesus Cristo faz da igreja um povo de verdadeiros sacerdotes, com autoridade, com legitimidade, para participar da intimidade com Deus. E também interceder uns pelos outros. E também anunciar estas boas novas de salvação desta nova aliança. A ceia, como ato memorial, traz a lembrança do que cada um de nós éramos antes de Jesus Cristo ter sido repartido por nós naquela cruz. Antes do seu sangue ter sido derramado por nós lá naquela cruz. O Cordeiro de Deus morreu em nosso lugar, resgatando-nos da escravidão do pecado. Ceia é ato memorial. Não traz consigo nenhum milagre especial, nenhuma situação especial para que aquele que não participa dela num domingo ou num outro realmente vai ter algum problema com Deus. Não. O que Jesus Cristo fez foi, vocês têm que lembrar, que custou a minha vida,
custou o meu sangue, em sacrifício em prol da vossa salvação. A ceia também é a celebração, porque a morte foi vencida. O Cordeiro ressuscitou, garantindo assim a nossa vitória eterna sobre a morte. O sacrifício de Cristo foi perfeito, aceitável, único e suficiente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, não podemos banalizar a ceia do Senhor. Não podemos vulgarizar a ceia do Senhor, fazendo de qualquer jeito, tomando de qualquer jeito, sem estar focado no que ela de fato representa para nós. A Páscoa dos judeus representou a libertação de um cativeiro de 430 anos, de humilhação, de derrota, de abusos, de mortes. A Páscoa do Senhor Jesus representa a salvação para a humanidade, a nossa salvação, o nosso reencontro com Deus, a nossa aproximação a Ele, porque Ele nos amou primeiro e nos resgatou da morte para a vida. Portanto, como Igreja de Cristo, nós temos que, como diz o apóstolo Paulo, cada um examinar-se a si mesmo e participar de maneira digna esta ceia, de maneira digna, como foi o Cordeiro, como foi o sangue vertido ali na cruz do Calvário. Portanto, quando as nossas mentes voltam-se para esses dias, são dias da Páscoa, de morte e ressurreição de Jesus Cristo, a nossa Páscoa. Mesmo que nesse momento não vamos celebrar juntos esta ceia, mas sim vamos relembrar que um Cordeiro foi dado por nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então, glória a Deus. Aleluia! Celebremos o Cordeiro que venceu a morte. Glória a Deus, aleluia! Celebremos Cristo ressuscitado. Aleluia! Celebremos Cristo, a nossa vitória, a verdadeira Páscoa. Que Ele nos abençoe.